Este ano, o Brasil vive um momento eleitoral e são eleições gerais de presidente da República, deputado federal, senador, deputado estadual, governador. E nunca o eleitorado precisou tanto de orientação como agora. E pensando nisso, a CNBB, através da Regional Sul, aqui do Paraná, CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está lançando mais uma edição da Cartilha de Orientação Política. Não é uma novidade, mas é sempre muito bem-vinda. E para falar sobre isso, eu recebo o Oscar Furstenberg, que é do Conselho do Laicato da Diocese de Ponta Grossa. Oscar, prazer te receber, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço a possibilidade de falar sobre o assunto. A gente estava conversando antes, essa cartilha já é 6ª edição, já são 10 anos que tem essa cartilha de orientação, mas parece que esse ano a coisa está mais complicada ainda, né? O quadro político, não precisamos dizer mais do que todo mundo já sabe, que o quadro é complexo pela questão das denúncias, pela questão do desalento da população com relação à democracia. Então, a cartilha, eu acho que veio numa situação especial. Você observe que toda a cartilha tem um lema bíblico e foi escolhido, eu acho que muito apropriadamente, essa parte de um versículo chamado Alegres por causa da esperança, da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Então, alegres por causa da esperança. Então, num quadro desse de desesperança, de desalento, a igreja, então, quer trazer esse espírito de esperança, né? E realmente é preciso, né, Oscar, motivar as pessoas para que votem, para que exerçam o seu direito, né? Porque a gente tem visto tantas notícias falsas, anule seu voto que a eleição vai ter que ser anulada. Tá, mas se você anular essa eleição, você vai ter que fazer uma próxima. Primeiro que isso não é verdade, né? Não é verdade. E segundo que mesmo que fosse, se você anular uma, você vai ter que fazer uma próxima. Ou você vai eternizar as pessoas no poder. Quer dizer, nós precisamos da eleição, né? Nós precisamos disso e temos que motivar as pessoas, né? Você veja, a primeira grande questão que eu acho que a cartilha chama atenção e a partir dela a gente tem discutido com as pessoas, esse início de discussão, que nós estamos no início, né, de apresentação dessa cartilha, saiu recentemente. Tivemos um lançamento agora, semana passada, no Espaço Cultural Santana, com a presença do Dom Sérgio, e muitas pessoas estiveram lá presentes. Então, a primeira questão, nós não podemos falar em eleição, e voto e mandato se não tivermos democracia, né? Exatamente. Então, a primeira questão é defender a democracia. Então, a nossa democracia é recente, ela tem tido percalços, ela vai demorar muito para ser construída, ser bem trabalhada, mas a gente defende a democracia, porque a gente percebe com grande aflição esses segmentos da população que defendem outras alternativas de governo, né? Eu, pela minha idade, eu era criança, adolescente, quando a gente saiu de um regime especial para a democracia, torcia pela implantação da democracia, via os movimentos em prol da democracia. Então, para a gente, particularmente, é muito forte isso, dizer, não, vamos jogar fora a democracia e vamos adotar outro regime de administração. Então, a primeira questão é a defesa da democracia. Daí, a partir daí, vem a questão que você falou muito bem, a questão do voto, né, porque até eu fico pensando assim, a abstenção é grande. A abstenção é grande, 20%. E essa abstenção, às vezes, não é necessariamente um impedimento da pessoa. Porque é muito fácil justificar depois, né? Quer dizer, às vezes ela encobre um desinteresse da pessoa também. Então, de não ir votar. Depois, os que vão votar, aí sim tem esse ato premeditado de votar em branco ou nulo. E é essa questão que você falou muito bem, que é falsa, que se mais 50% não votar, a eleição é anulada, é feita de novo. Então, não acontece isso. Então, se a pessoa não for votar, não vai votar, os outros vão votar por ela. Exatamente. Então, é importante que vá. Então, essas duas questões são fundamentais. Não, e é interessante, né, que você estava falando dessa questão da importância da democracia, de se defender a democracia. As pessoas, às vezes, precisam também parar para pensar um pouco. Chega a ser irônico, curioso, as pessoas, num
protesto, que é o máximo da democracia, você ter o direito de protestar, de expressão. No meio de um protesto, pedindo um governo intervencionista. Quer dizer, se você quer um governo intervencionista, então você não vai mais poder protestar, já começa por aí, né? Provavelmente sim. Mas voltando à questão das eleições, daí tem a questão dos candidatos. Eu vejo muitas pessoas assim, angustiadas. Várias pessoas perguntam isso, né? Ao qual a gente não responde, logicamente. Quem que eu vou votar? Não tem quem votar. A gente sempre diz assim, eu acho que tem. Eu acho que tem. Talvez não seja o ideal, o candidato ideal que a gente tem, mas a gente tem alternativas. Eu sempre relembro assim dos meus votos, eu sempre tive pessoas em quem votar. Às vezes não ganhavam, às vezes eram eleitos ou não. Então, eu acho que tem candidatos. Não dá para também entrar nessa linha de não tem quem votar. Eu acho que tem muita renovação vindo aí. Então, é outra questão também. Tem que votar, tem que pensar bem, analisar. E aí vem os conselhos da cartilha, né? Uma série de padrões, né? A gente não pode deixar de mencionar que, por ser uma cartilha elaborada pela Igreja Católica, baseada na tradição da Igreja, na doutrina social da Igreja, ela vai apontar para os valores da Igreja, né, da Igreja, do Evangelho. Então, no sentido dos princípios da defesa da vida e tudo mais, e também de justiça social, de direito de todos, de progresso, de emprego, de realização das pessoas, de saúde para todos, educação, acesso aos direitos fundamentais, né? Moradia e tudo mais. Então, é essa linha que permeia a sugestão da Igreja no sentido da escolha dos candidatos. E essa questão é óbvio, né, que não há aqui você falou, né, mostrando essas opções, mas evidentemente não há nenhum tipo de atrelamento partidário. Não, lógico que não, de jeito nenhum, porque nem poderia, né? Nem poderia. Eu acho que as orientações são nesse sentido, gerais mesmo, né? Defesa da democracia, isso é intransigente, né? Não tem como não defender uma alternativa fora da democracia. Se é direito de voto, exercer esse direito de voto. E veja que aí a Igreja também não está sendo original, porque largos segmentos da sociedade defendem isso, defendem a democracia, batalharam pela democracia. E não são necessariamente católicos, muito menos cristãos, mas defendem a democracia. A Igreja se reúne a eles. Que o voto é um momento importantíssimo da vida de alguém que vive numa sociedade como a nossa. Também defendemos isso. Que deve ser escolhido um candidato. Talvez aí a questão, mas quem que defende princípios? Bom, às vezes há alguns princípios que chocam aí com a moral cristã e tudo mais. Mas, no geral, também todo mundo quer ver o desenvolvimento, a justiça social e tudo mais. Então, não tem como. Sendo nessa linha, aí as pessoas vão escolher como achar melhor, quais são as suas linhas de apoio. E, por muito tempo, Oscar, se pregou que igreja e política tinham que andar separadas, que não podiam convergir, que não se devia misturar as estações, né? E aquela velha história de que política e religião não se discute. E, hoje em dia, essa visão é diferenciada. Mas desde que você faça a seguinte diferenciação, né? Aqui até na abertura tem, não é bem essa expressão, na cartilha de 2016 tinha uma frase do Papa Francisco mais específica, e a gente até na quarta-feira trouxe de volta um vídeo do Papa em que isso já fazem uns 3 anos, mais ou menos, que ele responde numa audiência, as pessoas que perguntam sobre a política, a sociedade, ele dá uma resposta belíssima a respeito de que os cristãos têm que participar da política, que não pode se omitir e tudo mais. Mas, logicamente, está falando da política no seu alto nível, no sentido de política como busca do bem comum, da busca da igualdade, dos direitos e tudo mais. Então, às vezes, quando a pessoa pensa assim que as coisas não se misturam, talvez tenha esse lado negativo da política, da politicagem, do corporativismo, dos interesses pessoais, né? Logicamente que não se mistura mesmo. Mas e isso é uma questão que o Conselho do Laicato, por exemplo, tem assim diria uma certa dificuldade, né, no seu trabalho, sabe? Eu falo às vezes com as pessoas dos vários segmentos que a gente tem da igreja.
várias questões assim são claras, todo mundo apoia, acha bem colocado aquele trabalho e tudo mais. Mas o nosso, por exemplo, já bate nessa visão, principalmente no momento histórico que a gente está vivendo, né? Aham. Mas aos poucos, conversando, por isso vem a cartilha, por isso que vem as discussões. Nós temos uma atividade que a gente está tentando iniciar, que é uma escola de fé e política, reuniões periódicas que debatem esses temas, para isso ir mudando aos poucos esse pensamento. E essa questão, o que ajuda bastante no sentido da divulgação disso, é essa capilaridade, né? Como é que vai ser a distribuição dessas cartilhas para chegar ao máximo possível de pessoas? Como você bem sabe, a Diocese de Ponta Grossa, por exemplo, as dioceses elas são divididas em paróquias, né? São 46 paróquias, um tanto em Ponta Grossa, na cidade de Ponta Grossa, e outra distribuída em várias cidades da região. Através das paróquias, né? O primeiro segmento de que está distribuindo são as paróquias, né? Elas estão recebendo as cartilhas e estão repassando dentro das suas comunidades de acordo com o jeito de ser de cada comunidade, né? Nós também, nós estamos fazendo, no Conselho do Laicato, fazendo uma parceria com a Caritas Diocesana, no sentido também de adquirir para outros segmentos de movimentos da igreja e tudo mais, para reforçar um pouco essa questão. Então, isso vai se espalhando aos poucos, né? E existe você falou aí de uma escola de discussão, né, de fé e política, existe algum projeto ou alguma orientação de que isso seja acompanhado junto com as cartilhas em todas as paróquias? Veja bem, também outro aspecto que a gente quer falar aqui a respeito da questão de fé e política, que a questão não se encerra na eleição. Né? Todo mundo sabe isso, né? Ninguém tem ilusão com relação a isso. Que votou no dia seguinte ou na posse, o país muda, o estado muda, o município muda. Acabou a sua responsabilidade enquanto cidadão. Não, mas fui lá, votei, está resolvida a minha vida, não é? Também, mas não há também uma ilusão de que as coisas vão mudar, eu votei, então aquele candidato venceu. Não, as dificuldades são muito grandes. Então a gente tem que pensar na questão do acompanhamento dos mandatos também, sabe? Um exercício permanente de acompanhamento à política, dos temas que são discutidos. Não é porque foram eleitas as pessoas, e tomara que dê certo, e se elejam pessoas que tenham essa responsabilidade, essa mesma visão que a igreja tem, mas tem que caminhar sempre, né? Então a gente quer fazer. Não temos um projeto bem estabelecido ainda, fizemos algumas experiências com temas variados, mas para 2019, vamos ver o que nós vamos fazer nesse sentido, mas começar a criar esse ponto de referência, né, para as pessoas terem essa discussão a respeito desses temas que estão aparecendo. E essa discussão acaba tendo mesmo, apesar dela ter essa orientação e esse viés católico, ela acaba sendo ecumênica, né? Ela é ecumênica e eu diria mais do que ecumênica, né? Quer dizer, ela sempre estaria aberta, até porque a gente tem que ver que a proposta da Igreja Católica, no próprio nome dela, é universal, é para todos, né? Lógico que as pessoas têm suas confissões diferentes, suas religiões diferentes, nenhuma religião, então tem outras repercussões diferentes em relação a essa proposta, mas a proposta da Igreja é ser universal. Então, lógico, isso pode ser perfeitamente discutido com... Nós, como eu vou lhe dizer que também é um trabalho que vem caminhando há um certo tempo dentro da igreja, ele ainda saiu um documento 2 anos atrás, 2016, em Aparecida, no Encontro dos Bispos Nacional. Geralmente sai um documento orientador, então saiu um documento sobre os leigos, sobre a ação dos leigos. Ele é muito forte nesse sentido, né? Então a gente está começando a trabalhar na linha desse documento, chamado documento 105, tentando, isso lógico, primeiramente dentro da comunidade católica, né? Mas, lógico, sempre é aberto a qualquer pessoa e outras religiões, outras confissões cristãs e tudo mais. E importante, né, Oscar, deixar bem claro para as pessoas que a responsabilidade é de todos, né? Que hoje a gente vê que a maior queixa das pessoas é com relação à corrupção da classe política. Sim. Mas as pessoas têm que exercitar a não corrupção a partir do seu cotidiano, né? Não dá para esquecer que
Nós tivemos lá, não sei que anos 70, ainda era o governo militar ainda, nós tivemos aquela questão dos senadores biônicos, né? Você é nova ainda, não lembra Oh, não, mas eu lembro dos senadores biônicos nomeados. Não tão nova, um terço obrigada. do Senado, né? Um terço do Senado foi nomeado. Fora essa situação que eu lembro, todo mundo foi eleito. Exatamente. Todo mundo chegou com 200 mil votos, né? Às vezes alguns candidatos estouram com 200 mil votos. Então, sempre o eleitor, a população está atrás. Então, eu acho que talvez essas críticas em relação à classe política também são... As pessoas tinham que pensar um pouquinho assim, mas eles chegaram lá porque não caíram do céu, não foram indicados por alguém, né? Não tem um poder soberano que indica os representantes. É o povo o soberano é o povo, né? Mas alguma coisa acontece nesse processo, né? Eu digo, outro dia dizia numa entrevista também, nós temos várias interferências. Uma das interferências está sendo tirada aos poucos, que é a interferência do poder econômico, né? Exatamente. E agora, finalmente, a gente está começando a avançar um pouco nesse sentido. Mas nós temos a questão eu falo, sempre aproveito a oportunidade de falar, eu acho que a propaganda eleitoral gratuita, por exemplo, da rádio e TV, ela não é bem aproveitada, sabe? É ali a hora que muitos eleitores, vai chegando perto da eleição, ele chega em casa, pode assistir em casa e tudo. E às vezes o que você vai ver lá? Belíssimos produtos com imagens bonitas e musiquinhas, produzido por uma empresa de marketing e tudo que não fala da realidade do país, das soluções, não discute as questões, né? Então você perde ali um momento precioso ali de esclarecimento dos eleitores. E eu acho que todos esses fatores aí, essas ideias, e agora a história também, né? Porque as pessoas vêm com desalento, não adianta votar porque o político é assim, é assado, reunindo dá esse desfigurar aí da política. Então, é que nos resta mesmo a recomendação, como você diz, muito feliz da escolha do lema. É isso. Tenham esperança, sejam alegres por causa disso e exerçam o seu direito. Exerçam o seu direito e vamos torcer, não. Vamos realizar, vamos transformar o Brasil num país livre, igualitário, feliz, com o direito de todos sendo respeitado, com igualdade, todos esses desejos que nós queremos, um dia temos que realizar nesse país, né? Com certeza, e com iniciativas como essa, com certeza fica mais fácil. Oscar, muito obrigado pela entrevista e principalmente parabéns por essa dedicação a essa causa, a esse trabalho voluntário aí, pelo bem de todos. Eu que agradeço em nome do Conselho Diocesano Laicato, as pessoas que participam também, da Diocese de Ponta Grossa, essa oportunidade de divulgar esse trabalho. Tá certo, muito obrigada. Obrigado a você. E a gente já volta, é um instante só, não saia daí, nós vamos falar sobre a nova diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ponta Grossa. Até já!